Então, vista a questão do superendividamento, tá bem, pessoal? Vamos prosseguir. Superendividamento para mim é a aposta, mas vamos lá. Prosseguimos, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre informação, né? Então, são direitos básicos do consumidor. Já vimos os novos incisos adicionados pela lei de superendividamento e agora vamos para alguns antigos, né? O inciso terceiro, informação, pessoal, sempre claro, objetivo, adequado. Então, a informação adequada e clara é direito básico do consumidor, uma informação adequada e clara sobre sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes, preço, bem como sobre os riscos que apresentarem. Então, precisa saber tudo daquilo, qual a quantidade, tudo mais, até para eventual hipótese de vício do produto, né? E também os riscos, né? Até para eventual hipótese de fato do produto. Nós não vamos poder entrar em vício e fato do produto, porque eu tive que escolher algumas matérias, né? Infelizmente não podia ficar aqui falando para vocês, porque vocês têm outras matérias que são super importantes. Parágrafo único deve ser acessível à pessoa com deficiência, também uma coisa óbvia. E aí vai o inciso 9, é aquele que eu falei para vocês, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida. É uma inovação legislativa, então tem que estar tudo isso, tal como por quilo, por litro, por metro, por outra unidade, conforme o caso específico, tem que estar lá especificado. Então, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tá bem? Isso é bastante importante. A informação deve ser sempre adequada, e aí eu trago para vocês a súmula, porque súmula é o que cai, né? Então, vou passar para vocês por quase todas as súmulas aqui do STJ, relacionados ao direito do consumidor, é claro. Então, súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, né, Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Então, estava ali, não falava muito claro que não tinha registro no MEC ou coisa assim. A instituição de ensino vai responder? Vai, né? Vai responder. Objetivamente, precisa de culpa? Não. Respondeu objetivamente, nem interessa se ela tinha intenção, se não tinha intenção, mas ela não trouxe uma informação adequada, e daí eu trago também o informativo 746, agora de 2022, que também é um caso mais ou menos nessa pegada, que constitui dever da instituição de ensino a informação clara e transparente acerca do curso ofertado, orientando e advertindo seus alunos acerca da separação entre bacharelado e licenciatura, né? Falou que era licenciatura, não falou nada, deixou aquilo meio obscuro, a pessoa foi lá, fez, achando que era bacharelado e era licenciatura, né? Tem muito isso na educação física. O STJ veio e disse, não. Consumidora, aluna, a senhora tem, então, o direito de continuar fazendo bacharelado de graça nessa universidade e também, né, já se formou na licenciatura. Não sabia que era licenciatura, eu achava que era bacharelado. Não, enfim, a informação era ruim, era obscura, falaram que era tudo a mesma coisa. Não, então tá, vai ter o direito de concluir o bacharelado e também, é claro, receber danos morais, né, porque foi vítima de um ilícito. Bom, aqui esse artigo 7º também eu trouxe, porque é um informativo que vocês sabem bem, que é recentíssimo, então eu acho que pode cair, porque foi uma tese fixada, repercussão geral. Enfim, o tema 1240, 15 de dezembro de 2022, então, grande aposta para cair, e aí eu trouxe o artigo, né, que o artigo 7º fala claramente que os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário. Então tá, se o Brasil é signatário, cumpre lá todos os requisitos, vai ser respeitado esse tratado, né, até se sobrepõe muitas vezes ao CDC, que é o que acontece nesses casos, né, que se cair vai ser esse informativo aqui. Eu, inclusive, fiz uma sentença esses tempos nesse sentido, e aí hoje, estudando e lendo bem o informativo, até, vou lá ver se a sentença eu fiz correta, né? Eu tinha estudado à época, é claro, mas hoje eu fui ver, não, vou ver se o que eu tinha estudado realmente era isso. Mas realmente estava certo. Enfim, eu vi até que apelaram, né? Até vi que a empresa não apelou, mas vi que os consumidores teriam apelado no caso, mas era só sobre o quanto, né? Que acharam que eu dei muito pouco de dano moral. Enfim, mas aplica-se aos casos decorrentes de transporte aéreo internacional, tá, pessoal? Tem que ser internacional. Se for nacional, é CDC normal. Mas internacional, o CDC ou as convenções de Varsóvia ou Montreal? Essas convenções, elas trazem algumas tarefações, etc. Então, ela talvez seja mais prejudicial em alguns aspectos aos passageiros. E aí é que tá. E aí veio o STJ e decidiu que a danos materiais por extravio de bagagem e atraso de voo, sim, se aplica. Se o dano for material,
aplico, porque lá a Convenção de Montreal e de Varsóvia era expressa lá, né? Estava submetida a essa tarifação. Ó, vai ser, acho que é 5.200 alguma coisa assim no extravio de bagagem, né? Era uma pessoa que parece que tinha voltado e aí falou que na bolsa, na mala dela, foi extraviada, perdeu a mala e disse que tinha 2 bolsas de grife, parece que valiam 100 mil reais, uma coisa assim. Nesse sentido, eu falei, não, eu quero dano material total. E aí, não, porque o CDC permite, não, mas era uma viagem internacional, estava vindo internacionalmente, então vai aplicar a tarifação, dano material. E o dano moral? Dano moral não, porque lá os tratados internacionais, a Convenção de Montreal, não trata do dano moral, então aplica-se o CDC, né? Então, dano material, convenções e tratados de Montreal e Varsóvia. Dano moral, CDC. E agora, CESP, 2023, JFT, vocês devem até ter feito, tá ali, né? Os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, formalizados e atualizados após o CDC, ainda que menos favoráveis ao consumidor, eles vão se aplicar, que é o caso, para dano material. Dano moral, não. Tá vendo? E na minha sentença eu tinha feito exatamente isso. E aí, só que os passageiros acharam um pouco o dano moral que eu dei pelo atraso, nem era extravio de bagagem, era pelo atraso, perder o voo, essas coisas assim, era uma viagem vindo de Dubai, né? Indo e vindo de Dubai. Eu acabei fixando dano moral, acharam um pouco, recorreram só disso, mas até do resto, assim, da aplicação do direito, não. É exatamente isso. Dano material, tratados e convenções internacionais, dano moral, CDC, tá bem? Vai cair esse artigo aqui, vai cair esse julgado, tese de repercussão geral, tema 1240 de dezembro de 2022. Bom, tutela do consumidor na discussão de assinatura no contrato bancário. Vocês vão ter todo o santo dia contrato bancário, como eu falei para vocês. Ah, eu assinei o primeiro contrato e depois vem um outro contrato coligado e eu não sabia, não é a minha assinatura, enfim, aí o banco dizendo que assinou, etc. E aí vem, tá? Na hipótese em que, e aí a pessoa disse, ó, essa assinatura não é minha. Vem o banco e traz o contrato. Não, mas ele assinou, olha aqui, o cara, não é minha. Acontece isso todo dia, tá? Todo dia, eu não sei quem é que falsifica, não sei o que acontece. Tá? Mas na hipótese em que o consumidor ou o autor, aí, não é minha. Quem que tem o ônus de provar? É o consumidor tem que dizer, essa assinatura não é minha, eu tenho que provar, ou o banco que trouxe o contrato. E aí vem o CPC e não é nada de inversão de ônus da prova. Se disser que é pela inversão do ônus da prova, não é. O CDC tem a inversão do ônus da prova, regra de instrução, a gente sabe, né? Eu estava vendo as questões que caíram nas últimas provas e vi que ainda cai isso, na minha época caía, que é a regra de instrução e não de julgamento. Então, não é inversão do ônus da prova, aqui não tem nada a ver, o CPC traz claro, eu vou ler para vocês, tá? Incumbe o ônus da prova. Chega lá e eu digo assim, não, esse documento é falso. De quem é o ônus da prova é da parte que disse. Ó, eu disse, aquele documento lá é falso. Tá bem? É falso. Eu é que tenho que provar. Quem está alegando tem que provar. Tá? Mas se disser assim, não, esse documento até pode não ser falso, mas essa assinatura não é minha. Essa assinatura não é minha. Quem é que tem que provar? A parte que produziu o documento, então o banco, né? Quem fez ali o contrato é o banco. Então o banco juntou, ó, é falsa essa assinatura, quem tem que provar? O banco. O banco que tem que provar. É prova diabólica? Não, só pedir uma perícia grafotécnica. A gente tem, eu pego, tiro o print do laudo, assim, o laudo vem bem direitinho, a gente bota na sentença, etc. E diz, ó, a assinatura realmente não era dele, etc. É no contrato, enfim. Tá? Mas é isso, de quem é, foi lá, ó, essa assinatura esse documento não é esse documento é falso, é quem alegou. Não, esse documento não é falso, mas a assinatura não é minha. Ó, banco, quem fez o contrato faz. 429 do CPC, tranquilo, pessoal. Tá bem? Então, tutela do consumidor na discussão de assinatura no contrato bancário e agora passamos para a tutela do consumidor nos contratos de plano de saúde. Esse aqui também, pessoal, vai ser o dia a dia de vocês, né? Pedido de medicamentos, pedido de tratamento, enfim, é o dia a dia, tá? Então, chance de cair gigante, já tem julgados, tem reação legislativa, diálogo institucional, então tem uma maneira para a primeira fase, segunda fase nem se fala, e uma prova oral, então, cara que souber isso vai dar show, se fazer diversos links com diversas matérias que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, plano de saúde é regulado pela Lei 9.656 de 98, dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde. E aí é a pergunta, tá? Bom, lá nessa lei vem o rol de procedimentos e eventos, vem um rol lá dizendo o que é o mínimo
que um plano de saúde tem que ter. O que o plano de saúde é obrigatório que ele forneça? Quais tratamentos e tudo mais. Traz uma lista de procedimentos que deverão ser obrigatoriamente fornecidos pelos planos de saúde. Esse rol, pessoal, é taxativo, é exemplificativo, o que é? Teve julgado em junho de 2022, veio a segunda sessão da STJ, decidiu que o rol é, em regra, taxativo. E eu trouxe para vocês aqui o julgado. Não sei se está bom para ler aqui na tela, mas vocês têm aí, tranquilo. Informativo 740, trouxe lá do Dizer o Direito, né? Quem estuda Dizer o Direito é o cara. Eu até hoje assino o buscador Dizer o Direito e vou lá toda hora e faço as minhas consultas quase sempre por ali, né? Pelo menos nos informativos e teses. Bom, e aí o que o STJ decidiu em junho de 2022, né? O rol de procedimento e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. A operadora de plano ou seguro de saúde, ela não é obrigada a arcar com tratamento não constante nesse rol. Então, se não está lá, não é obrigado, tá? Para a cura do paciente, se exista, mas é necessário que exista para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado no rol. Então, nesses casos, já tem lá um eficaz, então é taxativo, não é obrigado a te dar esse tratamento, né? Eu sei que é difícil, a gente quando está com problema de saúde, toda vez que eu vou julgar, é uma situação complicadíssima também, é uma decisão trágica, é uma decisão complicadíssima, mas enfim, vieram e acharam que não está nem para um lado nem para o outro, é equilíbrio, está lá no rol, é taxativo, etc. Bom, é possível a contratação de cobertura ampliada? Eu posso lá no meu plano de saúde ter, pode o plano de saúde fazer isso? Pode. Disse que pode. Não havendo substituto terapêutico, tá bem. Então tá, eu falei ali que é taxativo, quando tiver outro lá no rol tem que ser aqueles do rol. Mas tá, não tem lá, não tem, é uma coisa nova, é a chance de eu sobreviver ou algo assim. Quem teve familiar doente sabe que é o medo de todo mundo, que tenha um tratamento disponível, existente, e a gente não ter acesso. Então, realmente, eu sei como é difícil e é difícil mesmo, tá? Então, mas para isso, vocês são juízes, a gente aplica a lei, a jurisprudência, é claro, sempre vendo os princípios de uma forma humana, mas nunca levando para o lado pessoal, né? Então, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do ONS, pode haver a título excepcional, não tem outra coisa eficaz, aquela é a minha última chance. Pode haver a título excepcional a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, e aí tem alguns requisitos. Não tenha sido indefinido expressamente pela ANS, a incorporação ANS, que atentar incorporar a ANS, não, isso não pode. Isso não pode, porque faz mais mal do que bem, etc. Esse não pode, tá bem? Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, então tem que saber, tá? Essas coisas de pílula disso, pílula daquilo, não. Tem que estar lá, tem que ter alguma evidência médica. Haja recomendação de órgãos técnicos de nome nacionais, como Conitec e Natijus, estrangeiros. Normalmente, quando chega algo meio estranho, coisa assim, a gente manda para o Natijus, que é um órgão do CNJ ali, e eles nos mandam assim um baita estudo. Normalmente eles já tiveram, nesse caso sim, esse aqui é o único eficaz e tal, e aí defere, fica super bom de decidir assim, depois de julgar, vai colando os prints também das conclusões do Natijus, é show de bola. E o quarto requisito, que seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica. É isso, né? A gente não tem magistrado, a gente não tem conhecimento. Então tem que ir lá e conversar com as outras instituições, com esses outros órgãos técnicos, isso mesmo, então tá. Enfim, e aí a gente vai construindo a melhor decisão possível. Então, em regra, segundo o STJ, é taxativo. Se tiver outro lá eficaz, não pode, tá? Não pode dar aquele que a pessoa queria, experimental, não pode. Tem um outro eficaz, vai ter que aceitar aquele. Tá bem? É possível a cobertura ampliada? Sim. Bom, não tem nenhum eficaz, só aquele. E aí, respeitando esses 4 requisitos aqui, pode deferir excepcionalmente, o plano de saúde será obrigado a custear o tratamento. Bom, tudo bem. Aí quando teve essa decisão, foi aquela confusão, aquela repercussão toda, e tem que ser mesmo, se há conflito de interesse ou algo assim, as pessoas têm todo o direito de reclamar. Teve tudo isso, e aí veio o Congresso Nacional e editou uma lei de setembro de 2022 que mais ou menos mitigou e superou esse entendimento do STJ. Isso é tranquilo, reação legislativa, isso que eu falo para vocês. Nossa, imagina um cara te pergunta isso numa prova oral, sim, excelência. Inclusive, isso
diálogo institucional entre as instituições, afinal de contas, quem dá a última interpretação da norma ou da própria norma constitucional, não se sabe se a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, outras vezes do Legislativo, há controvérsias, há um diálogo institucional, uma relação legislativa, efeito backlash, cara, dá para tu desenvolver muito, o cara vai pensar, pô, esse cara consegue fazer tudo essas interligações. Mas aí eu colei para vocês aqui o que o Zero Direito também colocou ali, porque é a explicação mais simples, objetiva, clara e completa que traz que ocorre que depois de uma grande mobilização, o Congresso Nacional editou a Lei 14.454, que alterou o artigo 10 lá da Lei dos Planos de Saúde, 19.656, incluindo o parágrafo 12. O que fala esse parágrafo 12? Que o rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos de saúde contratados a partir de tal. Vale ressaltar, contudo, que para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que seja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, ou seja, superou o entendimento do STJ. Vamos ver o que vem aí pela frente, né? Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo, assistente que não estejam previstos no rol tal, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, mesmo que não esteja lá no rol, então não seria mais taxativo, desde que exista comprovação da eficácia, à luz da ciência da saúde, ou seja, tem que comprovar a eficácia, e a recomendação, de novo, da Conitec, ou existe a recomendação de no mínimo um órgão de avaliação, eu trouxe para vocês o Natijus, né? Então, enfim, essa superação legislativa e esse diálogo institucional entre poder legislativo, poder judiciário, isso é salutar para a democracia e para que a gente evolua como sociedade, não é qual poder que é mais importante ou não. Essas causas complexas, esses hard cases, é para isso que serve o diálogo institucional e o direito às vezes é complexo. Uma vez teve uma questão difícil, assim, a gente estava conversando, mesa de bar, estamos conversando, etc. E eu falei, tá, e aí, quando acontecer isso, o que eu faço? Aí a pessoa disse, é para isso que serve juiz, né? O juiz vai decidir, o juiz vai interpretar a melhor forma, vai fazer todo o diálogo. Enfim, é para isso que a gente estuda, né? Vamos lá, ainda a tutela do consumidor nos contratos de plano de saúde, trouxe para vocês aqui vários julgados do STJ, sempre tirando do dizer o direito. Plano de saúde de cobrir terapia ABA para tratamento de transtorno do espectro autista, também esse é um tratamento que envolve, que é super maneiro, mas que é custoso, é muito caro, né? E que também vocês vão ter toda hora, vem fonoaudiólogo, psicólogo, psicoterapeuta, e aí os planos de saúde, não está lá no rol, não dá e tal. Bom, é devido à cobertura da psicoterapia sem limite de sessões, aí depois começou uma limitação de sessão, também não pode, admitindo-se que essa está prevista lá no rol da ANS, tá? E é porque é excepcional, alguma coisa nesse sentido? Não, está lá no rol, tá? O STJ decidiu que está no rol, então, pelo menos esses que estão aqui, né, esse terapia ABA. Então, para o tratamento de autismo não há limitação de sessões, estão contempladas no rol. E relatório de recomendação também da Conitec diz que é super adequada, é super proveniência. A evolução das crianças é gigante, é super legal de ver. Né? Também já tive vários casos desses. Tem também, enfim, implementação SUS, criação de centros, é uma causa bem legal, assim, vocês vão ter vários, e tá no rol, tá? Tá no rol. Então a terapia ABA tá no rol e não pode ter limites de sessão. Bom, ainda nessa pegada de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação para internação superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos. Também aqui a maioria dos planos de saúde tem isso, transtornos psiquiátricos têm essa limitação até 30 dias depois com participação? Pode? Pode. Tá? Tranquilo, pode. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva. A cláusula de coparticipação é expressamente ajustada e informada ao consumidor. Contratou um sistema coparticipado, né? A razão máxima de 50% do valor das despesas. Nos casos de internação superior a 30 dias, né? Então, mais 30 dias por ano, vai começar a pagar no máximo até 50%. Decorrente de transtorno psiquiátrico, preservada a manutenção sempre do equilíbrio financeiro, senão os planos de saúde vão começar a quebrar ou aumentar as parcelas de forma inacreditavelmente, por isso até que tem que haver esse equilíbrio. Ainda no plano de saúde, a operadora de plano de saúde não é obrigada a custear o procedimento de fertilização in vitro, tá? Aqui tem um certo distinguish, né? Depende do caso, né? In vitro, associado ao tratamento de endometriose profunda. Então, o tratamento de infertilidade não é cobertura obrigatória pelo plano de saúde, mas aí teve um caso de uma pessoa que estava lá fazendo um tratamento quimioterápico
Então, essa prevenção aí iria supostamente talvez ficar infértil, então o plano de saúde teve que cobrir esse tratamento preventivo da infertilidade enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente. Então vai depender de como vier a questão ali. Em regra, não é obrigado a cobrir a fertilização in vitro, mas se for especificamente esse caso do tratamento prescrito ao paciente quimioterápico, eu marcaria que pode, né, que tá certo. A gente nunca sabe o que vai vir na prova, né, mas eu marcaria de acordo com a especificidade. O banco de dados e cadastro de dados estão de consumidor, está ali a partir do artigo 43, vou aqui no meu Vadimeco mais uma vez, como eu falei para vocês, porque esse aqui é o aliado. Quem é operador do direito tem que estar com esse troço aqui, concurseiro tem que estar com o Vadimeco sempre do lado, vamos junto, aquele Vadimeco que tu lembra, ó, tá lá na página tal, lá no negócio tal, enfim, vamos lá. Então, começando, o consumidor ele terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e de consumos arquivados sobre ele. Tudo que é sobre mim eu tenho que ter acesso, né? Esses dados, os cadastros de restrição de crédito por aí diante, a SPC Serasa também, se vocês querem mais fácil assim, bem como sobre suas respectivas fontes. Os cadastros e dados consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, o que tem que estar lá tem que ser verdadeiros. Aí bem, não pode ter coisa preconceituosa também, óbvio, e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referente a período de 5 anos. Então, pode ter coisa? Pode, mas depois de 5 anos tem que tirar, tá bem? Bom, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida, e aí a súmula 323 da STJ, que já caiu em 1 milhão de provas, mas vamos lá mais uma vez. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito por até o prazo máximo de 5 anos, independente da prescrição. Independente da prescrição. Tá bem? Então é no máximo 5 anos. Ah, mas ainda está cobrando judicialmente. Não, já ficou 5 anos, já era. 5 anos desde quando? 5 anos do dia subsequente ao vencimento da obrigação não paga, independentemente da inscrição do cadastro. Deu mole para inscrever, foi lá, não pagou. Os caras lá, o credor demorou para inscrever, demorou uns 3 meses para inscrever. Não, não interessa. É 5 anos do dia subsequente lá do vencimento e não da inscrição. E se prescrever antes, aí tem que tirar, tá? Porque nem exigível é. Independente da prescrição, então. A prescrição não interessa, tá? Mas se prescrever antes, tem que tirar, óbvio. A dívida não é mais exigível e o banco de dados tem que ser verdadeiro. Então, tá. Vamos lá, o parágrafo 2º do artigo 43 traz: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito. Pode e-mail? Não. Por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Súmula 359 da STJ, quem é que tem que notificar o devedor? É o credor? É o órgão mantenedor? Enfim, vem a súmula 359 da STJ aí traz: cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, cabe ao órgão mantenedor notificar. Beleza. Tá. Fui lá, notifiquei o cara e não era para... desculpa. Fui lá, inscrevi alguém no órgão e não era certo. Tinha um homônimo, não era essa pessoa. Acontece muito, tá? Acontece muito. Vai lá comprar um negócio, descobre que tá. Tem direito a dano moral? Tem. Tá? Tem. Se não era para tu estar lá negativado, tem, até porque tem que ser verdadeiro. Tá bem, mas acontece que antes eu já tinha uma anotação. Tudo bem, por essa dívida aqui que me botaram também, tá irregular. Não devia, mas eu já tinha uma, eu já era negativado. Eu vou ter direito a dano moral? Não. Tá? Então, se não notificar, cabe dano moral, porque até é ilícito. Salvo ser da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente alguma restrição, né? Alguma restrição. Ressalvado direito de cancelamento. É óbvio, dessa aí tu tem que tirar, tá? Tem que tirar, mas vou ter dano moral? Não, teu nome já estava negativado. Ou se estiver apenas reproduzindo informação negativa que conste lá de registro público, uma execução fiscal, enfim, aí isso também, mesmo se não notificar, não precisa, tá? Tá, eu não notifiquei ele, etc. É irregular, tem que tirar? Tem que tirar. Tá? É irregular, mas não vai caber dano moral se já tiver o nome sujo. Tudo bem, como é que eu faço para notificar?
Rafael, tu me disse que não pode notificar por e-mail, etc. Tem que ser por escrito. Tá, precisa de carta F, precisa comprovar que ele recebeu? Não. Súmula 404. É dispensável o aviso do recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em banco de dados cadastro. Só mandar para o endereço correto, mas não precisa de comprovação de que recebeu. Vamos lá, seguindo ainda a súmula 572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitente de cheque sem fundo, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundado na ausência de prévia comunicação. Tá, nós vimos que quem tinha que notificar era o mantenedor do banco, mas no caso de cheque sem fundo, existe assim, os credores lá tem todo tem os seus foi lá pro Banco Bradesco, tá? Aí deu um cheque sem fundo pro Bradesco. Aí foram lá e colocaram o cara no SPC, mas na verdade sem notificar ele. Quem é que vai responder por isso? Quem que vai ter que pagar o dano moral? O Banco do Brasil, só por causa desse gestor de cadastro de emitente de cheque sem fundo? Não. Esse cadastro de emitente de cheque sem fundo é outra coisa. Não é mantenedor do banco, tá? Então, é só uma responsabilidade assim para organizar ali o sistema de cheque sem fundo, tá bem? Então quem tem que fazer a notificação é o banco sacado, é o Bradesco. O Bradesco, o Bradesco é que tem que notificar, não o Banco do Brasil. Tá bem? Senão o Banco do Brasil teria, de todos os bancos, ele teria que notificar. Não, então é o próprio banco sacado. E também, se não notificar, quem vai pagar é o Bradesco. O Banco do Brasil não tem nada a ver, súmula 572. Súmula 548 STJ incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Foram lá, o órgão mantenedor me colocou me notificou, caso que a empresa tal disse que eu estava negativo, tal, restrição de crédito, enfim. Vou lá e pago. Me assustei, vi, realmente tinha me perdido, paguei. Quem que tem que me tirar? O meu credor, tá? A empresa que eu estava devendo. Ele vai lá, órgão aí mantenedor, tira o cara que ele me pagou. Qual o prazo que ele tem para isso? 5 dias úteis. Súmula 550, e aí aqui é a última, vimos tudo, a utilização do score de crédito, que é aquele negócio de bom pagador, sabe? Tu vai ali fazendo pontos, por isso que ficar negativado é ruim, porque tu acaba perdendo pontos, enfim. Então, é constitucional isso? Pode, é legal? Enfim, vem a súmula 550 e traz. A utilização do score de crédito, método de estatística de avaliação de risco, não constitui banco de dados. Então, todas essas outras exigências não precisa. Não precisa notificar antes o cara para dizer que está colocando, tá? Dispensa o consentimento do consumidor. Eu preciso aceitar, até tem que notificar, acho que pelo prazo de 30 dias, mas eu preciso aceitar, não, eu não quero estar nesse store de crédito. Não, não preciso, tá? Tá lá, é um banco público. Terá o direito de solicitar esclarecimentos, tudo bem, eu não preciso aceitar, mas eu posso perguntar, o que está aí? Por que eu sou mal devedor? Quais são os critérios? Isso eu tenho direito, tá? Então, tranquilo, a utilização do crédito, do score de crédito é permitida, dispensa consentimento, mas o consumidor terá o direito de esclarecimento sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados consideradas no respectivo cálculo. Aí tem a Lei de Cadastro Positivo, Lei 2014, 414, lá de 2011, também é uma lei que vale a pena dar uma lidinha. E aí aqui, para encerrar, pessoal, só porque eu digo se para vocês vai cair súmula, vamos um pouquinho na jurisprudência final, agora estou nos finalmente mesmo, acho que já me alonguei demais. Vamos lá. Súmula 597 do STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Sim, urgência e emergência, né? Pode ter um prazo de carência? Até pode, mas 24 horas, porque aí no outro dia eu não sabia, não tinha como eu prever que no outro dia ia ficar doente. Então contratou o plano de saúde, até tem carência. Ali, se os caras deram azar que for 12 horas depois, realmente vai estar no prazo de carência. Então pode ter, não é abusiva, não precisa ser no outro minuto, mas tem que ser no máximo 24 horas. Súmula 609 da STJ, recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente, isso também tem toda hora, é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de um afeto segurado. Ou tem que comprovar, estava lá de um afeto, sabia que estava com uma doença incurável, etc. Ou então, não, já estava fazendo exame, sabia que tinha algo estranho, nem sabia que isso era grave, enfim. Então, se a empresa securitária, né, se o plano de saúde ou o plano de vida, enfim,
não exigiu exames médicos prévios, tipo, bala, já era, né? Não tem, só se comprovar a má-fé. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato do penhor civil, né? A Caixa Econômica Federal tem muito disso. Então, cláusula contratual que restringe isso não pode, né? Até porque é um risco do negócio para a própria instituição financeira que aceita esse tipo de coisa. Então, ela vai responder. Vamos lá. Bom, aí eu trago para vocês aqui, só para ver se eu pulei alguma coisa, o slide é o mesmo. Aí eu trago para vocês aqui mais uns casinhos de jurisprudência do direito. Em caso de vício no veículo comprado, o banco no qual foi realizado o financiamento terá responsabilidade civil. Poderá ser reincidido? Depende do banco, né? Teve um vício no veículo comprado, tinha lá um defeito, e aí só que foi feito através de financiamento. O banco tem responsabilidade? Depende. Se foi o banco comum lá do varejo, ó, só fiz financiamento para ti, não tem nada a ver. Não, o banco não vai responder. Mas foi o banco da montadora, algumas montadoras têm o seu próprio banco, que fazem o empréstimo, algo assim, o financiamento, aí sim, aí vai responder. Aí eu trago aqui para vocês o site ali, né, a ferramenta Decorando a Lei C, que eu gosto bastante de ir ali, porque ela interliga as questões com os julgados, né? E aí ele tem Decorando a Jurisprudência, e aí vem questões de provas antigas que caiu exatamente aquele informativo, aquele julgado, né? E é aqui já juiz de direito do TJ Pernambuco perguntou, por exemplo, esse julgado que é lá de 2011, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Bom, a questão Lucas ingressou em ação de indenização em face da instituição de ensino privado, onde cursa a faculdade, tendo ajuizado a causa no seu endereço, né? Questão de competência, de conflito de competência. A demanda aplicaria o Código do Consumidor? Sim, né? Ele poderia ter entrado lá na dele ou teria que ser onde tem a eleição de foro, né? Já tinha uma eleição de foro no contrato na cidade vizinha e ele entrou na dele. Ele pode? Pode, né? O CPC diz que pode, né? Quando for relação consumerista, pode no domicílio do próprio consumidor. É que mais um também, na mesma pegada, TRF4, né? Agora aqui do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, região 22, também trouxe isso, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. A gente sabe que para o direito do consumidor a gente adota a teoria menor, né? Então não é necessário, sempre que for de alguma forma um obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor, haverá sim a desconsideração da personalidade jurídica, que é diferente, e isso não afeta a livre iniciativa, até porque não desconstitui, né, a personalidade jurídica, né? Ela só desconsidera a personalidade jurídica para aqueles negócios, enfim, que houve, né? Essa obstacularização é diferente da teoria maior lá do Código Civil, né, que é necessária confusão patrimonial ou abuso da própria personalidade jurídica. Aqui no Código do Consumidor não é necessário nada disso. Sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento, desconsidero a personalidade jurídica no direito do consumidor. E aí eu encerro, pessoal, agora corri bastante, tá? Deve ter ficado meio atrapalhado até, mas desejo a todos uma boa prova. Tenho certeza que vai dar, façam com calma. Aqui trouxe para vocês muita jurisprudência, leiam essas novidades legislativas aqui ali perto da prova. Direito do consumidor é para matar, tá bem? Para matar todas as questões, eu digo. Muita calma, muita fé, vai dar certo. Eu sei que é difícil, mas uma hora chega, a nossa hora chega e vale a pena, tá bem? Então fico totalmente à disposição. Aqui meu nome, Rafael Milho de Figueiredo, ou Decorando a Lei Seca ali, também só falar qualquer coisa comigo, se eu falei alguma bobagem aqui, a gente revê. Fico totalmente à disposição, tá? É o que eu adoro fazer, não hesitem em me procurar. Bons estudos a todos.